Olá, queridos alunos, futuros universitários, estamos aqui na corrente, pensando positivo, trabalhando para vocês, junto com vocês, para que o resultado seja o melhor possível nos vestibulares que todos vão prestar. Hoje o assunto da videoaula é a parte de reações, na realidade as reações inorgânicas, iniciando esse assunto de reações inorgânicas, falando inicialmente do que é uma reação redox, uma reação em que há mudança no NOx. O NOx é entendido como sendo a carga que um elemento adquire dentro de uma ligação, seja iônica, covalente, metálica, dentro de uma ligação, ou quando essa ligação é rompida. Claro que o NOx ele é fruto de uma diferença de eletronegatividade entre os átomos. Só existe NOx, só existe carga numa ligação se houver uma diferença de eletronegatividade, ou seja, uma polaridade. Então, as reações em que esse NOx muda o seu valor, ou seja, onde há uma variação nesse NOx, elas são chamadas de reações redox ou de oxirredução. Então, o que nós vamos ver hoje é exatamente um pouco mais dessas reações e também trabalhar o balanceamento de equações que são redox. Vamos então entender inicialmente o que é uma reação redox. Observem a tela. Uma reação redox, os participantes mudam o NOx. Ou aumentam o NOx ou diminuem o NOx. Não pode manter o NOx. Tem que haver algum tipo de variação, para mais ou para menos. Para mais, a gente diz que o elemento está sofrendo uma oxidação. Para menos, a gente diz que ele está sofrendo uma redução. O nome já diz tudo, redução. Redução do NOx. Então a carga vai diminuir. Oxidar é aumentar essa carga. Observe aqui mais algumas informações. Veja uma equação que aparece aí na tela. Nós temos o zinco reagindo com H+, produzindo zinco 2+, mais H2. Lembrando que os elementos têm NOx dependendo do contexto. Por exemplo, no reagente aparece o zinco sozinho, na forma de uma substância simples. Toda substância simples tem NOx zero. Mas o H, o hidrogênio, aparece na forma iônica, H+. Aí o NOx é a própria carga que ele apresenta na estrutura. Então, se ele apresenta uma carga +1, o NOx dele é +1. Veja no produto que o zinco passa para o NOx +2 ou 2+. O hidrogênio zera, porque ele vira uma substância simples. Então, veja, o zinco sai de 0 para +2, o hidrogênio sai de +1 para 0. Então, você vê que houve mudança no NOx de dois elementos. Aí, é uma reação redox. Observe essa outra. Tem NOx variando do lantânio, do flúor, do cálcio, mais precisamente, né? Então você vê o lantânio mudando o NOx, você vê o cálcio mudando o NOx. Isso mostra que alguém está se oxidando e alguém está se reduzindo. Isso é uma reação redox. Claro e evidente que para entender melhor, é necessário que você relembre o que é o NOx. Já ocorreram videoaulas falando sobre o NOx, o que é o NOx e quais são os NOx. Veja, um outro conceito importantíssimo para continuar o assunto é você entender o que é um agente oxidante. O agente oxidante é a espécie que provoca uma oxidação. Por isso que o nome é agente oxidante. Ele provoca uma oxidação. Obviamente que para eu provocar uma oxidação, eu tenho que sofrer redução. Aí é um conceito meio confuso que você tem que prestar muita atenção. O agente oxidante, ele causa a oxidação de alguém. Então, para isso acontecer, ele tem que se reduzir. Ou seja, eu me reduzo para oxidar alguém. Então, eu sou o agente oxidante. O agente redutor é exatamente a espécie que provoca a redução. Ou seja, para eu provocar a redução de alguém, eu tenho que me oxidar. Então, o agente redutor sofre oxidação. O agente oxidante sofre redução. Tem que ter muito cuidado com esse conceito aí. Vamos dar um exemplo. Veja nesse caso aí. Nós temos o alumínio reagindo com cobre. O alumínio zero, substância simples, reagindo com cobre 2+. Provavelmente, quando aparece assim na forma iônica, é porque deve estar numa solução aquosa, deve estar dissolvido no meio aquoso. Então veja que nesta reação o alumínio passa de 0 para +3 ou 3+. Veja que o alumínio está sofrendo uma oxidação porque o NOx está aumentando. Veja ao mesmo tempo que o cobre sai de um estado de oxidação +2 para um estado de oxidação 0, de +2 para 0 é uma redução. Nesta reação, o alumínio se oxida, então ele é o agente redutor. Observe que o cobre se reduz, então ele é o agente oxidante.
Não confunda esses conceitos, que são importantíssimos para poder entender o desenrolar dessa matéria. Então, agente oxidante é uma coisa, agente redutor é outra. Vamos entender mais um pouquinho. Balancear uma equação. Balancear uma equação parte do princípio que o número de átomos do reagente tem que ser igual ao número de átomos do produto. Existem várias técnicas de balanceamento. Já falamos aqui do método algébrico, já falamos do método das tentativas e hoje vamos falar do método da oxirredução, quer dizer, trabalhando exatamente com uma reação em que houve mudança do NOx. Vamos entender, uma reação como essa, Fe2O3 mais CO produzindo Fe mais CO2. Percebam que o ferro muda de contexto. Ele está ligado com oxigênio no reagente, mas no produto ele está sozinho. Isso é indício de que houve mudança no NOx. Quando o elemento muda de contexto, é porque houve mudança no NOx. Veja o carbono, estava ligado com oxigênio, agora está ligado com 2 no produto. Mudou de contexto, é sinal de que mudou o NOx. Então você vai direto nessas espécies para tentar descobrir primeiro qual é o NOx. O método da oxirredução parte do princípio de que primeiro você tem que saber quem mudou o NOx. E para isso tem que saber o NOx dos participantes dessa reação. Vamos lá. Observe o NOx de cada elemento. O ferro, você inverte, né? Você desfaz aquela regra do abraço, Fe2O3, você leva o 3 para o ferro, o 2 para o oxigênio. Desfaz a regra do abraço. Lembrando que o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Então você vê o ferro com NOx mais 3, o oxigênio com NOx menos 2. Veja o NOx de cada elemento aí no composto Fe2O3. Já no CO, nós temos o carbono com NOx mais 2, o oxigênio com NOx menos 2. Esse é o NOx mais comum do oxigênio. O carbono tem NOx variado, o ferro tem NOx variado, mas o oxigênio, apesar de também ter NOx variado, mas normalmente aparece com NOx menos 2. Veja, no produto nós temos o ferro, que é a substância simples, nesse momento, com NOx 0. E veja o CO2, em que o oxigênio é menos 2 e o ferro é mais 4. Por que mais 4? Aliás, o carbono mais 4, perdão. O oxigênio menos 2, o carbono mais 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para 0 tem que dar 4. Para poder a soma total dá 0. Então, mais 4 com menos 4, 0. Por isso que nós temos esses estados de oxidação. Observe que o ferro está sofrendo um processo de redução, está diminuindo o seu NOx, enquanto o carbono do CO está passando para CO2, aumentando o seu NOx. Então veja que alguém está se reduzindo e alguém está se oxidando. Isso aí caracteriza uma reação redox. Como balancear? Bom, o primeiro passo é determinar o NOx. Já fizemos isso. Segundo passo, descobrir quem mudou o NOx. Já sabemos disso. O carbono mudou o NOx, o ferro mudou o NOx. Qual o próximo passo? Calcular, determinar a variação do NOx. Quanto variou o NOx? Para calcular essa variação total, você pega a variação por cada átomo e multiplica pelo número de átomos. Por exemplo, o ferro, ele sai de um estado de oxidação mais 3 no reagente para um estado de oxidação 0 no produto. Variou quanto? 3 unidades. De mais 3 para 0, 3 unidades variou. Obviamente que essas 3 unidades é para cada ferro. Como nós temos aí 2 ferros, Fe2O3, observe, tem 2 ferros. Então a variação total seria 2 vezes 3, o que daria 6. Isso é a variação total do NOx de quem sofreu redução. Vamos agora para quem sofreu oxidação. Veja o carbono, sai de mais 2 para mais 4. Cada átomo de carbono varia o NOx de mais 2 para mais 4, varia o NOx em 2 unidades. Como só tem um carbono, a variação total é 2. Veja, quem sofre redução variou o NOx em 6 unidades. Quem sofre oxidação variou o NOx em 2 unidades. O que fazer agora? Simplifica esses 2 valores. Você pode simplificar, ou então deixar do jeito que está. No final você pode simplificar, mas eu posso simplificar logo aí. 6 com 2, simplificando dá 3 e 1. Quer dizer, a proporção de 6 para 2 se limita a 3 para 1, que é a mesma coisa. Tá? Eu posso simplificar essas variações, dividir por 2, por exemplo. Aí vai ficar a variação de quem reduziu 3, a variação de quem oxidou 1. O que eu faço agora? Continua, olha o que eu faço. Eu vou inverter os deltas. Veja bem, o coeficiente de quem sofreu redução, que foi o ferro, vai ser a variação de quem sofreu oxidação, que foi o carbono. Quanto foi a variação do carbono? 1, depois que eu simplifiquei. Então ele vai ser o coeficiente do ferro no Fe2O3.
Aparece aí 1. Aliás, não aparece, mas está implícito que é 1. Já o carbono, ele vai receber o coeficiente que corresponde à variação do ferro. Eu vou ter que inverter esses deltas. Então, a variação do ferro foi 3. Então, ele vai para o coeficiente do carbono, lá no CO, do lado do reagente. Já o coeficiente do ferro, do lado do reagente, é a variação do carbono. Ou seja, tu vai inverter. O delta de quem se oxidou vai ser o coeficiente de quem reduziu. E o delta de quem reduziu vai ser o coeficiente de quem oxidou. Isso quer dizer o quê? Que, inicialmente, o balanceamento ficaria 1 para o Fe2O3 e 3 para o CO. Onde é que veio esse 3, professor, do CO? Foi a variação do ferro. E cadê o 1 do Fe2O3? Está implícito que está ali. Apesar de não aparecer, mas está implícito. Veio de onde? Da variação do carbono. Então você faz uma inversão do lado do reagente, que é o lado que você pegou essas variações. Para finalizar o balanceamento, você usa tentativa. Aí você compara o reagente com o produto e vê o que está faltando. Por exemplo, no lado do reagente, tem coeficiente 1 para o Fe2O3, mas são 2 ferros no Fe2O3. Então, 2 vezes 1 dá 2. Você tem 2 ferros do lado do reagente. Do lado do produto, você vai ter que ter 2 ferros também. Então, você lança o coeficiente 2 na frente do ferro do lado do produto. Veja, apareceu 2 aí do lado do ferro, do lado do produto, observe. O carbono, tem 3 carbonos do lado do reagente. Tem que ter 3 carbonos do lado do produto. Então, você joga um 3 lá para o CO2. Observe que no final nós vamos ter 6 oxigênios do lado do produto. 3 vezes 2, 6, que são 3 CO2, dá 6 oxigênios. Do lado do produto já tem, do lado do reagente já tem 6. São 3 do Fe2O3 mais 3 do CO. Então 3 e 3, 6. 3 lá do outro lado, vezes 2, 6. 3 mais 3 do outro lado também dá 6. Então nós temos 6 oxigênios de um lado, 6 do outro. Veja, eu fiz por tentativa no final. Eu fui comparando o reagente com o produto, mas inicialmente eu tive que calcular pelo método redox. Calculei as variações, depois inverti. O delta de um é o coeficiente do outro e vice-versa. Partindo daí, o resto é tentativa. Verifique que a equação está balanceada. Mas tem um princípio básico do balanceamento via redox que todo mundo tem que saber. Você sabe por que a gente inverte os deltas? Sabe por que a variação de quem se oxida é o coeficiente de quem se reduz? A variação de quem se reduz é o coeficiente de quem se oxida? Sabe por quê? Porque sempre numa reação redox, o número de elétrons perdidos por quem se oxida tem que ser igual ao número de elétrons ganhos por quem se reduz. Lembre, oxidar é aumentar o NOx, mas oxidar também é perder elétron. Só se perde elétron, só se aumenta o NOx quando perde elétron. E reduzir é ganhar elétron. Aí o NOx diminui, porque só reduz se ganhar elétron. Então, o número de elétrons que alguém perde numa reação tem que ser sempre igual ao número de elétrons ganho por outra espécie. Não existe como sobrar elétron ou faltar elétron. Esse é o princípio do balanceamento pelo método redox. Quando a gente faz aquela inversão dos deltas, quando a gente diz que os deltas são invertidos para virar coeficientes, é para fazer igualar esse número de elétrons perdidos ao número de elétrons ganhos. Isso é feito do lado que você calculou a variação. Eu calculei as variações do lado do reagente, no caso desta reação. Então, reação redox tem que ter mudança de NOx. O método do balanceamento pode ser algébrico, pode ser tentativa, pode ser redox. Neste caso, eu dei um exemplo rápido de método redox, mas esse método será tratado mais uma vez em outra videoaula com mais exemplos para vocês entenderem melhor ainda como é que se faz esse balanceamento. Mas esse balanceamento parte do princípio que o número de átomos do reagente é igual ao número de átomos do produto, mas também parte do princípio que o número de elétrons perdidos por alguém é igual ao número de elétrons ganho por outro alguém. Esse é o princípio do balanceamento via redox. Tá ok? Espero que vocês em casa deem mais uma lida no assunto, estudem mais, treinem mais, assistam essas videoaulas, que o resultado, no final, vai ser maravilhoso. Grande abraço e até a próxima. Tchau!